Fala fera, tranquilidade, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí que está assistindo aí do lado de lá. Aqui o UpPlay mais um diazinho e hoje com uma monitoria, uma aulazinha maravigold de química, né família? Quinta-feira, nada melhor que terminar a semana curtindo uma químicazinha para começar o final de semana bem, bau. Tranquilo? Hoje a gente vai trazer uma segunda aula, uma continuação da primeira aula que a gente gravou, que é justamente a respeito do aprofundamento sobre o equilíbrio químico, né? Na última aula a gente trouxe justamente a ideia do que é o equilíbrio, da necessidade da reação reversível, o que acontece no equilíbrio em relação às velocidades e tal, que a gente ainda vai permear um pouquinho hoje. Mas hoje o nosso foco é justamente falar sobre as constantes de equilíbrio, tá? Falar a relação entre o Kc, Kp, falar o que é que pode ser levado em conta na elaboração da constante, para que serve a constante, e no final uns cálculozinhos, uns exemplozinhos para a gente ver como é que isso é abordado no vestibular. Beleza? Meu nome é Lucas César, tá bom? Sou professor de Química, sou um dos monitores aqui do UpPlay e eu vou trazer para vocês esse materialzinho que é justamente do conteúdo programático do SSA 2. Então você que é do SSA 2 aí, está estudando aí, já está se preparando, já para o Enem, para o SSA, para as provas de vestibular, fica ligado porque aqui no UpPlay você aprende no clique. Beleza? Tô aqui com meu parceiro Zé Paulo, de volta, né Zé Paulo? Porra, o retorno do guerreiro, o retorno, cara. Tamo aí, lembrando que a gente tá aqui, estamos só eu e ele dentro do estúdio. A partir do momento que a gente sai daqui, é com máscara, distanciamento, álcool gel, ambos vacinados, tá? Então a gente tá se cuidando aqui, é importante que você também se cuide daí, tá bom? Para que a gente consiga passar logo essa pandemia e poder aglomerar, poder andar sem máscara, só que com segurança, tá bom? Sempre respeitando as normas, as regras dos órgãos competentes, tá bom? Vamos conversar mais não, vamos nessa, falar sobre constantes de equilíbrio, falar sobre equilíbrio químico, que é lindo demais. Mel na chupeta, beleza? Vamos dar, Lé. Equilíbrio químico. Lembrando um pouco o que é o equilíbrio químico. O equilíbrio químico nada mais é um momento de uma reação reversível onde acontece uma formação dinâmica, um equilíbrio dinâmico entre produtos e reagentes. Ou seja, as concentrações dos produtos e dos reagentes no momento do equilíbrio químico estão constantes, mas não significa que pararam de reagir. É apenas um equilíbrio dinâmico. Está acontecendo ali uma formação dinâmica de produtos e reagentes, ou seja, a partir do momento que um reagente é produzido, que um produto é produzido, esse mesmo produto já produz o reagente. Ou seja, acontece um equilíbrio dinâmico e com isso a gente observa que as concentrações ficam constantes no momento do equilíbrio, tá bom? Vale lembrar também o que é que acontece com as velocidades, né? As velocidades na direção direta e inversa se igualam também no equilíbrio químico. Então, não necessariamente as concentrações precisam ser iguais, mas as velocidades sim, são iguais, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, no momento do equilíbrio químico, tá bom? E a partir daí, os pensadores, né, os estudiosos, após estudarem um pouco de equilíbrio químico, se aprofundarem, eles que começaram a elaborar um número, né, uma forma de relacionar essa velocidade, esse sentido direto e inverso da reação. Uma reação que tinha era mais propensa a acontecer num sentido direto, uma reação que era mais propensa para acontecer no sentido inverso. Eles queriam que tivesse algum material, algum valor, né? Alguma constante, que no caso é o que a gente vai estudar hoje, que conseguisse mostrar numericamente essa relação. E foi a partir daí que criou a famigerada constante de equilíbrio, tá? Que faz justamente essa relação entre a velocidade, entre as concentrações diretas e inversas dos produtos e dos reagentes, de uma reação no equilíbrio químico, tá bom? Por isso que é a constante de equilíbrio. E como eu falei, a constante de equilíbrio ela é dada a partir de uma reação reversível, onde a gente consegue observar isso através da dupla seta, onde mostra um sentido direto e um sentido inverso, onde nós temos os reagentes formando os produtos e temos também os produtos formando os reagentes. Beleza? Cada um com seu coeficiente estequiométrico, tá bom? E para o cálculo da constante, como eu falei, é justamente essa relação entre produto e reagente, onde o cálculo do K
que é a constante de equilíbrio, ela é dada por essa letra K, ela é dada através da divisão entre a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Tranquilo? Um exemplo de constante de equilíbrio temos é o Kc, que trata justamente da ideia das concentrações entre as concentrações dos reagentes, dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Tranquilo? Elevado a cada coeficiente estequiométrico que a gente vai ver no próximo slide aí, que é justamente os dois tipos, dentre tantos que a gente ainda vai estudar em outras aulas, mas hoje nós vamos aprofundar no Kc e no Kp. O Kc ele trata justamente essa relação da direção direta inversa da reação em função da concentração dos seus produtos e dos seus reagentes. Tranquilo? E esse Kc ele é dado como a gente viu anteriormente no slide passado. O Kc é calculado com a concentração dos produtos na parte superior elevados a seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos seus reagentes, também elevados aos seus coeficientes estequiométricos, tá bom? Esse cálculo de Kc é justamente em função da concentração, mas nós também podemos ter equilíbrios gasosos, e para isso nós temos uma constante específica, que é justamente o Kp, que é a constante em função da pressão desses gases, tá bom? E o cálculo do K é a mesma que a gente viu no slide passado, produto sobre reagente, produto dividido pelo reagente. Só que, como no caso do Kc a gente tratou de concentração, no Kp não vai ser a concentração do produto sobre a reagente, vai ser justamente as pressões parciais dos produtos sobre as pressões parciais dos reagentes. Tranquilo? E também, novamente, cada valor de pressão elevado a seu coeficiente estequiométrico. Tranquilo? E essas constantes de concentração e de pressão, elas têm uma relação uma com a outra. E essa relação a gente pode ser tratada, né, ela é informada através da seguinte equação, que é Kc ela é igual ao Kp multiplicado pelo RT, que são a constante e a temperatura, visto que a temperatura altera o equilíbrio também, elevado à variação do número de mols. Ou seja, numa reação, nós vamos precisar saber o número de mols que tem, a temperatura que está ocorrendo essa reação e pelo menos uma dessas constantes. Aí a gente consegue descobrir ou o Kc ou o Kp. Tranquilo? Essa é a relação que temos entre as duas constantes. Maravilha? Vamos ver um exemplozinho como é que a gente consegue elaborar, né, criar, escrever, determinar a constante de equilíbrio de algumas reações. Por exemplo, uma reaçãozinha tranquilo, Maravigold, onde nós temos uma reação reversível, que é justamente do HCN se decompondo em hidrogênio e o cianeto, e nós temos a reação inversa formando novamente o HCN. E como é que a gente faria o cálculo do K? K nada mais é do que produto sobre reagente. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui que o nosso produto é o H mais e o HCN. Então, nós temos concentração de H mais vezes concentração do CN menos, e elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Como cada um aqui está de 1 para 1, não precisamos colocar, mas subentendemos que tem um aqui em cima. Tranquilo? E o nosso produto e o nosso reagente é justamente o HCN, onde nós vamos ter a concentração deste elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que também é 1. Assim, nós calcularíamos o Kc. Tranquilo? Como a gente pode observar aqui do ladinho. Maravilha? Outro exemplozinho é se for um equilíbrio gasoso, onde nós temos aí um equilíbrio da reação entre um nitrogênio e um hidrogênio formando a amônia, e também temos no sentido inverso a decomposição dessa amônia formando hidrogênio e nitrogênio. Para isso, como nós temos um equilíbrio gasoso, olha, todos estão no estado gasoso, diferentemente do equilíbrio anterior que estão no estado aquoso,
Aqui nós poderemos calcular o Kp, que é justamente a ideia em função, né, é a constante de equilíbrio em função da pressão parcial de cada gás desse. Então nós temos aqui que o cálculo seria justamente nossos produtos e reagentes. Então vai ser pressão parcial do nosso produto, que é amônio, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que nesse caso aqui é 2, olha. Então, nós teremos aqui elevado ao quadrado, maravilha? Sobre a pressão parcial dos seus produtos. Então, é justamente a pressão parcial do nitrogênio, do gás nitrogênio, elevado ao seu coeficiente, que é 1, vezes a pressão parcial do hidrogênio, do gás hidrogênio, que tem um coeficiente estequiométrico de 3, logo elevado ao cubo. E assim nós conseguimos calcular a pressão, a constante de equilíbrio em função da pressão, o Kp, desse seguinte equilíbrio gasoso, como a gente consegue observar aqui. Tranquilo? Maravilha! Atenção, né? A gente precisa tem uma exceçãozinha, algumas regrazinhas para calcular esse Kp, esse Kc. E uma dessas regras, né, dessas limitações é justamente que sólidos e líquidos puros ou solventes não podem entrar em conta, não podem ser considerados para o cálculo da constante de equilíbrio, tá? Eles podem estar na reação, na equação global, na equação de formação, na equação da reação como um todo, porém, para o cálculo da constante de equilíbrio, sólidos ou líquidos puros não podem entrar para o cálculo da constante de equilíbrio, tá bom? Como a gente pode ver aqui o exemplo. Nós temos aqui o carbonato de cálcio, que é sólido, o óxido de cálcio, que é sólido, e o dióxido de carbono, que é gasoso. Logo, nós temos dois compostos sólidos aqui. Então, quando a gente for calcular K, que é igual a concentração de produto sobre concentração de reagente, primeiro que nós não vamos ter o reagente, porque é sólido. E não vamos ter um dos nossos produtos, que é o óxido de cálcio, que também é sólido. Logo, só vamos ter, para o cálculo dessa constante, em função da concentração, só teremos a consideração do nosso único produto, que é o dióxido de carbono. Tranquilo? Como a gente consegue observar aqui. Logo, esses sólidos não entram para o cálculo da constante de equilíbrio. Beleza? Outro exemplozinho é justamente na decomposição do monóxido de carbono, na reação de formação do monóxido de carbono, onde nós temos reagindo carbono sólido com CO2 gasoso, formando o monóxido de carbono gasoso. O carbono é um composto sólido, logo não entra no cálculo da constante de equilíbrio. Então, como é que ficaria? Justamente, nosso produto, que seria a concentração do monóxido de carbono elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, elevado por apenas um reagente, que é o dióxido de carbono, já que o carbono é sólido e não entra no cálculo da constante de equilíbrio. Então, seria apenas a concentração do dióxido de carbono elevada ao seu coeficiente, que é 1, dando justamente, pode também ser o Kc ou o Kp, mas não entra em consideração o carbono pelo fato de ser sólido, tá bom? Mas um exemplozinho é justamente essa reação que a gente está vendo, onde tem a presença de compostos sólidos e temos a presença da água. Mas a água, como se encontra aqui, a água líquida, ela é o solvente da reação, ela é um líquido puro. Logo, ela não entra no cálculo da constante de equilíbrio, bem como os compostos sólidos. E nós temos aqui, ó, um composto sólido e o outro composto sólido. Então, de primeira, para o cálculo da constante, que é produto sobre reagente, no produto não vamos ter nada, porque o único produto que a gente tem, o único produto gerado dessa reação no sentido direto, é um sólido. Então, não teremos a relação da concentração dele. Então, vai ser apenas o número 1. E do nosso reagente, nós só temos o dióxido de carbono, visto que temos um composto sólido e um líquido puro. E ambos não entram em consideração
As suas concentrações não entram em consideração para o cálculo da constante de equilíbrio. Logo, será apenas a concentração do CO2, bem como nós conseguimos observar aqui. Tranquilo, galera? Mel na chupeta. Vamos fazer umas questõezinhas para ver como é que isso é abordado nas questões de vestibular. Tranquilo? Hoje a gente está com uma coisa nova, hoje a gente está com uma novidade. Zé Paulo voltou com tudo e trouxe uma tecnologia maravilhosa, porque aqui no UpPlay é tecnologia, é interação, é você aprendendo melhor para na prova tirar a notaça. Beleza? Então vamos lá, vamos para aqui, a gente vai dividir as telas aqui e vamos vir para um novo sistemazinho aqui, Mel na chupeta, que é o quadro da magia. É o quadro da magia, né, Zé Paulo? Vamos dar. Estão conseguindo ver o quadro? Vou colocar o quadro aí. Coloca o quadro aí que a gente vai. Pronto. Consegue colocar os dois? Uhum. A gente está no seguinte, está vendo agora a nossa tela, né? O nosso quadrozinho pequeno. E aí a ideia é justamente a gente fazer a nossa reação e aqui a gente ir fazendo as nossas questões, tá bom? A gente tem justamente a primeira questão que envolve um dos equilíbrios para que a gente consiga calcular Kp, Kc, tá bom? Ajustando ali. Por falar nisso, gente, por favor, não precisa nem dizer, né? Curte o canal, comenta, compartilha, que isso ajuda demais, tá? O UpPlay sempre trazendo material massa, bicho. Bicho, aí tem monitoria de português, de biologia, de física, de química, do SSA1, do SSA2. Então não perde não, bicho, perde tempo não. Clica aí, ativa o sininho, que isso ajuda demais, tá? Ativa o sininho, às vezes, pô, tô sem fazer nada, tô aqui, ó, tomando uma água, tô curtindo em casa aqui, assistindo um filme, pô, a fim de fazer alguma coisa, toca o sininho, ó. Começando agora, monitoria, aula de física. Oxe, vai perder. Vai nada, bicho. Vai pro computador, assiste ali umas questõezinhas, mel na chupeta. Então segue lá. Segue no Instagram também, a gente tem o Instagram do UpPlay. Lá a gente posta muita dica massa de todos os assuntos, muita curiosidade bacana pra você, tá bom? Então segue lá, curte, comenta, compartilha e manda pros amigos, tá bom? Vamos dar, Zé Paulo. Mostra a questão primeiro. Que eu depois pronto, vamos dar. Vocês estão conseguindo, ele está conseguindo ver aqui? Tá. Então, meu povo, nós temos aqui a seguinte questão. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe 0,5 mol por litro de N2O4 e com equilíbrio de 2 mols com NO2. Maravilha. A constante de equilíbrio Kc, ou seja, ele quer em função das concentrações. Porque poderia ser Kp também, ó. Ambos são gasosos, temos um equilíbrio gasoso. Mas ele quer em função da concentração. A constante de equilíbrio desse equilíbrio, nas condições da experiência, será numericamente igual a. Ou seja, ele quer saber justamente o valor de Kc. Então vamos embora, vamos dar aqui. Consegue mandar aqui, Zé Paulo? Maravilha. Então, segundo o enunciado, nós temos o seguinte equilíbrio. Temos N2O4 gasoso em equilíbrio com 2NO2 gasoso também. Maravilha. E a gente sabe que para calcular o Kc, nós temos que concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular primeiro a fórmula, vamos ver como é que é a aplicação dessa fórmula aqui embaixo, tá? Então, para calcular o Kc seria justamente a concentração dos produtos. Quem é o produto dessa reação? É justamente o NO2. Então, teremos a concentração do NO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é justamente o número 2, sobre a concentração dos reagentes. Quem é um reagente? É justamente o N2O4. Então, concentração do N2O4. Como não tem um valor aqui, já sabemos que é 1, então não necessariamente precisaria colocar, mas estou colocando só por segurança. Maravilha. E isso
é a nossa fórmula base. Maravilha. E ele deu as concentrações? Deu as concentrações. Vê como é que é Maravigold, bicho. Ele já deu as concentrações. Ele falou que o de NO2 se utilizou 0,5 mol por litro. E de NO2, na verdade, de N2O4 é 0,5 mol e de NO2 é 2 mols por litro. Por litro. Maravilha. Então, nós vamos substituir agora na nossa equação os valores de cada concentração, tá? Então, vamos ter que o cálculo de Kc será dado por 2, que é a concentração de NO2 ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração de N2O4, que é justamente 0,5 mol por litro. Logo, nós temos que 4, 2 elevado ao quadrado é 4, dividido por 0,5, 8 é o valor da constante de equilíbrio. Tranquilo? Ou seja, alternativa letra E, como mostra aqui no quadro. Manda para cá, Zé Paulo. Questãozinha tranquila, mel na chupeta. 8. Vejam que aqui ele colocou 4 e tal, então cuidado com a casca de banana, para não achar que é só considerar a concentração de um deles e tal, e tá coisa linda. Lembra de colocar coeficiente estequiométrico, porque se a gente não coloca esse coeficiente aqui, seria 2 dividido por 0,5, que daria 4, que é a alternativa que está aqui. Só que se precisam recordar, precisam se ligar, que precisa botar esse valor do coeficiente estequiométrico. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questãozinha do Espírito Santo. Numa dada temperatura, as pressões parciais de cada componente da reação gás nitrogênio reagindo com gás oxigênio, formando o nitro. No equilíbrio, vale respectivamente 0,8 para o N2, 0,2 para o gás oxigênio e 0,1 para o gás do nitro. Tá? E ele quer saber justamente o valor de Kp de cada um deles. Por que Kp? Porque nós temos aí um equilíbrio gasoso. Ambos os componentes da reação estão no estado gasoso. Então vamos lá, manda para cá, Zé Paulo. Vamos fazer aqui de novo no quadrinho da magia. Maravilha. Vamos escrever aqui a reação. Nós temos N2 gasoso mais O2 gasoso, formando um equilíbrio gasoso com 2 moléculas do nitro. Maravilha. Então, nós temos aqui vários gases e sabemos que para o cálculo do Kp é justamente a pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial dos reagentes. Maravilha. Então vamos primeiro montar como seria sem os valores ainda, tá? Então, Kp será justamente nosso produto, então pressão parcial do NO elevado ao seu coeficiente estequiométrico sobre pressão parcial dos reagentes, que seria pressão parcial do N2 vezes pressão parcial do O2. Maravilha. Como aqui é 1 e é 1, não precisa colocar aqui, tá? E agora a gente pode substituir os valores que ele deu para cada uma. Ele falou que do N2 a pressão parcial é 0,8 atm, do oxigênio a pressão parcial é 2 atm e do nitro é 1 atm. Substituindo os valores, nós temos que 1 ao quadrado sobre 0,8 vezes 2. Com isso, nós temos que o valor desse cálculo vai dar 0,625 valor de Kp. Beleza? Com isso, a gente chega na alternativa letra E da nossa querida questão da Universidade Federal do Espírito Santo. Tranquilo? Então, questãozinha tranquila, só aplicar a relação que ele dá, né, da fórmula, da equação, do cálculo de Kp para esse equilíbrio gasoso. Maravilha? Vamos seguir uma questãozinha mais trabalhadazinha, que é justamente a PUC do Rio Grande do Sul. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representada
pela equação abaixo. Em um recipiente de 1 litro, foram colocados, misturados, 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio e o número de mols de trióxido de enxofre foi medido com um valor de 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é, ou seja, ele pede a constante de equilíbrio. Se ele deu concentração, a gente vai usar o CAPC, porque se ele desse a pressão parcial de cada um deles, que são gasosos, logo é permitido se calcular o Kp, a gente calcularia o Kp. Só que ele não deu pressão parcial, deu concentração. Na verdade, ele deu a quantidade de mols, mas a gente consegue calcular a concentração devido ao fato dele ter dado o volume. E a gente sabe que concentração é massa sobre volume, tá? Então, a gente precisa saber o valor de cada um desses componentes no equilíbrio. Já sabemos que no equilíbrio o trióxido de enxofre é 4 mols, maravilha. Só que nós não sabemos os valores de cada um desses componentes dos reagentes no equilíbrio. E a gente precisa disso porque a gente não sabe exatamente quanto desses 6 mols foi consumido e quanto desses 5 mols foram consumidos. Maravilha? Vamos nessa. Manda para casa, Paulo. Corta para mim. Vamos dar. Vamos escrever a reação, como sempre, porque vai nos dar segurança e vai ser muito mais fácil de resolver a reação com a reaçãozinha escrita aqui, tá bom? Então, nós temos o dióxido de enxofre reagindo com oxigênio, formando o equilíbrio gasoso com o trióxido de enxofre. Maravilha! E o que é que ele diz? A gente já sabe que Kc é justamente concentração de produto sobre reagente. Maravilha. E o que é que a gente precisa saber? Vamos lá. A gente sabe que nós temos 3 momentos específicos aqui. Nós temos o início da reação, a reação e o equilíbrio. Beleza. E aí a gente precisa saber justamente a concentração de cada um desses componentes no equilíbrio, que ele não dá. Mas temos como descobrir. Como? Sabemos que inicialmente foi utilizado 6 mols de dióxido de carbono e 5 mols de gás oxigênio. E inicialmente, como estava começando a reagir, não tinha nada de trióxido de carbono. Maravilha. Ao reagir, nós não sabemos os valores do SO2 e do O2, mas sabemos que foi formado 4 de trióxido de enxofre, tá? E esse mesmo 4 que permanece no equilíbrio. Maravilha. Tá bom? E o que é que a gente precisa ter ideia aqui? Vamos lá. A gente consegue entender a proporção que está acontecendo aqui, onde nós temos 2 para 1 para 2. E essa proporção ela é constante, visto que na lei ponderal de Prost, que é das proporções múltiplas, independente do valor que a gente utilizar, se mantivermos a mesma proporção, nós teremos a formação do mesmo composto, será justamente o trióxido de enxofre. Então, se eu utilizar, como nessa equação principal, utilizei 2 mols de dióxido de enxofre e 1 mol de oxigênio para formar 2 mols de trióxido de enxofre, se eu multiplicar toda essa equação aqui por 2, eu vou ter a utilização de 4 mols de dióxido de enxofre para 2 mols de oxigênio, formando 4 mols de trióxido de enxofre. Ou seja, para formar 4 mols, eu precisei de trióxido de enxofre, eu precisei de 4 mols de dióxido de enxofre. Para formar 4 mols de trióxido de enxofre, eu precisei de 2 mols de gás oxigênio. Como é que eu descobri isso? Através da relação estequiométrica da reação global. Então, descobrimos aqui que para formar esses 4 mols, eu precisei utilizar 4 mols de dióxido de enxofre e 2 mols de gás oxigênio. Tranquilo? Então, no equilíbrio, o que é que vamos ter? Nós vamos ter justamente a subtração daquilo que foi reagido. Daquilo que a gente tinha inicialmente, menos
aquilo que foi reagido para produzir o nosso produto. Então será justamente 6 menos 4, 5 menos 2, e aqui seria 4 menos 0, que dá 4, tá? Então nós descobrimos que as concentrações será justamente no final, no equilíbrio, será 2, deixa eu botar de outra coisinha que acho que é melhor. Ficará 2 mols de dióxido de enxofre, 3 mols de gás oxigênio e 4 mols de trióxido de oxigênio, tá? De enxofre, tá? E a partir daí é que nós vamos conseguir calcular o nosso famigerado Kc, que nada mais será do que a concentração dos nossos produtos, que no caso será apenas o trióxido de enxofre, que é 4 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos seus reagentes, que é justamente 2, que é a concentração no equilíbrio do dióxido de enxofre elevado ao quadrado, vezes 3, que é a concentração do gás oxigênio. A partir daí, nós teremos que o valor dessa multiplicação e divisão dará 1,333 e assim sucessivamente, de Kc. Alternativa correta, letra D. Tá vendo, meu povo? Que questão linda, linda de coisa fofa. Por quê? Porque envolveu vários assuntos. A gente precisou lembrar das lei da conservação, lei da proporção constante de Prost. Tivemos que ter a ideia do que acontece numa reação química, do início da reação e no momento do equilíbrio. Lembramos também da relação estequiométrica entre cada um dos componentes. Tranquilo? É isso aí, meu povo. Vamos fazer mais uma questãozinha. Da Unicentro. O gás nitrogênio, N2, reage com o gás oxigênio, conforme a reação abaixo. Considere que a constante de equilíbrio da reação é igual a 16. Então, ele já deu a constante de equilíbrio. E as concentrações de equilíbrio de N2 e de O2 são, respectivamente, 2 mols e 2 mols para cada um desses gases. Maravilha. Baseado nos conhecimentos sobre os sistemas reversíveis, o valor da concentração de NO é igual a... Maravilha. Manda para casa, Paulo. Vamos chamando dali. Inicialmente a gente começa com o quê? Escrevendo a reação, né, meu povo? Não esquecer o EI. Então temos N2 gasoso mais O2 gasoso, gerando um equilíbrio, formando o nitro gasoso também. Maravilha. E ele já dá a constante. Se ele está dando concentrações ali, então a gente já sabe que é o Kc. Porque se ele desse as pressões parciais, né, a gente saberia que é o Kp. E ele diz que o Kc é 16. Maravilha. E ele diz que cada um deles possui a seguinte concentração: 2 mols por litro e 2 mols por litro. Maravilha. Então vamos inicialmente formar aqui como seria o cálculo do Kc, sem o uso dos valores, tá? Então o Kc, como a gente já sabe, é justamente a concentração do nosso produto, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, sobre a concentração dos reagentes. Maravilha. E o que ele quer saber não é a constante que ele já dá, é justamente a concentração do nosso produto. O que ele quer saber é justamente isso aqui, ó. Então, nós vamos substituir agora os valores, onde vamos ter 16 sendo igual à nossa concentração, que eu apelidarei carinhosamente de X, sobre a concentração do gás nitrogênio e do oxigênio, que é respectivamente 2 e 2. Logo, 2 vezes 2. Tranquilo? Aqui, nós teremos a multiplicação desse denominador
E passando, multiplicando, teremos 16 vezes 4 igual a x ao quadrado. X ao quadrado será igual a 64, onde x será igual a raiz de 64, que nada mais é do que o famigerado Maravigold 8 mols por litro de NO. Tranquilo, meu povo? Alternativa correta, letra C. Beleza? Então, questãozinha tranquila, mamata, onde ele brincou agora com as incógnitas, né? Brincou agora com aquilo que ele pedia. Porque nas outras questões a gente viu que ele pedia sempre o KC, o KP. E nessa questão ele já começa dando o valor do KC, tá? E ele pede justamente a concentração do nitro, que é uma forma também de se abordar o equilíbrio. Mas se você já está por dentro do esquema, do cálculo, das relações, isso é mamata. Beleza? Vamos fazer mais uma questãozinha, nossa última questão de hoje, que é justamente a questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Sabendo-se que KC e KP, a relação, né, de KC igual a KP, sendo KC igual a KP vezes RT elevado à variação do número de mols, podemos afirmar que KP é igual a KC em que reação aí? Quais dessas reações o KP será igual ao KC, tá bom? E eu vou escrever cada uma delas aqui, que eu acho que talvez fique mais fácil. Vamos lá, deixa eu pegar isso aqui. A letra A, ele traz 4Fe, o sulfeto de ferro, mais 7 gás oxigênio, em equilíbrio, formando o famigerado ferrugem, Fe2O3, mais o dióxido de enxofre. Maravilha. No B, nós temos o gás hidrogênio, mais meio, né, 1/2 mol de oxigênio, gerando a água. No C, nós temos que o nitrogênio reage com 3 mols do gás hidrogênio, formando a famigerada amônia. Tá conseguindo ver aí tranquilo, Zé Paulo? Tranquilo, né? Primeiro na chupeta. Letra D, o nitro mais o gás oxigênio, formando um equilíbrio com o NO2. E a letra E, nós temos que o CO2 reage com H2, formando monóxido de carbono mais água. Vamos lá. E ele nos dá também, que já nos lembra, né, que a relação entre KC e KP é justamente KC igual a KP vezes RT elevado ao ΔN, tá? E o que é que ele está querendo? Ele quer saber em quais dessas reações KC será igual a KP. Tranquilo? E quando é que isso vai acontecer? Acontece justamente quando esse RT for 1. E quando é que esse RT for 1? Quando esse ΔN for igual a 0. Porque o valor do RT elevado a 0 será igual a 1, onde resultará no KC sendo igual a KP. Beleza? Ou seja, a gente vai focar justamente no balanço molar, na relação entre mols dos nossos reagentes, dos nossos produtos e dos nossos reagentes, tá? Onde ΔN justamente é a variação entre o número de mols final menos o número de mol inicial. Beleza? Então vamos lá, para essa primeira equação aqui, nós temos o quê? Nós temos o ΔN será igual a
Qual é a quantidade de número de mols dos nossos produtos? 2 mais 4. Então, nós temos 6 mols menos dos nossos reagentes. Sim, vale ressaltar uma coisa importantíssima. Lembram que no cálculo do Kc e do Kp, as substâncias que são sólidas e líquidas puras não entram em consideração no cálculo. Logo, esse sólido aqui não entra, esse sólido aqui não entra, esse líquido aqui não entra e esse, não, apenas esses. Ambos os outros compostos são todos gasosos. Então vamos lá. Lembrando que nós não vamos levar em consideração esse nem esse por serem sólidos. Nós teremos apenas 4 menos 7. Logo, teremos um valor de 4 menos 3. Logo, não é a alternativa letra A. Porque nós estamos procurando justamente aquele que é zero. Beleza? Vamos para a letra B. A letra B, nós não vamos levar em consideração o da água porque é um líquido puro, tá? Então, nós teremos apenas o valor inicial dos nossos produtos, dos nossos reagentes. Então, no caso, será 1 mais meio, que dará 1,5, que ainda assim não é negativo, não é o valor de zero, que é o que a gente procura, né? Logo, não é a letra B. Na letra C, nós temos que 2, que é o valor da variação de número de mols do nosso produto, menos 3 mais 1, que será 4. 3 do hidrogênio e 1 do nitrogênio, que dará menos 2, que ainda assim não é a nossa alternativa, que nós procuramos uma variação que seja igual a zero. Letra D, nós temos o 1 do nitro, do NO2, menos 1,5, que é justamente meio do O2 mais 1 do NO. Ainda assim, nós teremos menos 0,5, que não é a nossa resposta. E a última, e a nossa resposta, é justamente essa última reação, onde nós temos 2, que é 1 do monóxido de carbono com 1 da água, menos 2, que é do dióxido de carbono e do gás hidrogênio, onde nós teremos 0. Aí sim, nós teremos o RT elevado a 0, que é igual a 1, resultando num Kc igual a Kp. Alternativa correta, letra E. Tranquilo, meu povo? Beleza? Volta para aqui, Paulo. Então, espero que vocês tenham entendido todo esse mundo do equilíbrio químico. A gente ainda vai abordar muito equilíbrio químico nas próximas aulas, tá? Mas lembrando sempre da relação entre o cálculo da constante de equilíbrio, sempre produtos sobre reagente, podendo ser Kp, Kc, e a gente vai ver outros, Ki, Kw, Kh, tá? Mas sempre em relação dos produtos sobre os reagentes. Maravilha? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e até a próxima. Porque aqui no UpPlay você aprende no clique. Cheiro pra vocês. Valeu, Zé Paulo!